Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, Tony Azevedo. Boa noite, Nedo. Boa noite, friburguense. Bom, hoje os senhores já estão sentindo a falta da doutora Tabata. Doutora Tabata, mais uma vez, não teve condições de vir ao programa em função dos seus afazeres. Ela teve audiências marcadas hoje e pelo prolongamento do horário da audiência, ela não vai ter tempo, não teve tempo e não vai ter tempo de chegar no programa. Mais uma vez, estamos aqui sem a doutora Tabata, mas isso faz parte da profissão, né? A profissão de advogado é assim mesmo, nos dias que tem as audiências, tem que ser feitas as audiências e o horário das audiências não depende do advogado. Mas, se Deus quiser, no próximo programa, a doutora Tabata com certeza estará aqui. Bom, nós estamos agora no mês de março, com a maior felicidade, completando 10 anos do programa Em Defesa do Consumidor. Este programa foi ao ar pela primeira vez no dia 17 de março do ano de 2004. Então, estamos agora no mês de março, festejando os 10 anos de programa em defesa do consumidor. Com o trabalho de ajuda à população, levando informações preciosas sobre os direitos dos consumidores. Mostramos também, ao longo desses 10 anos, toda a situação do nosso município, não medindo esforços para manter o povo friburguense totalmente informado sobre tudo o que aconteceu e acontece em nossa cidade. Através da ABAC,
a Associação Brasileira de Assistência ao Consumidor, ingressamos com diversas ações civis públicas, questionando, através da justiça, os direitos da população, onde obtivemos diversas vitórias. Quero agradecer a todas as pessoas que ao longo desses 10 anos fizeram parte e colaboraram com o programa, e também ao povo friburguense pelo apoio que sempre nos deram. O nosso agradecimento especial à TV Focus, na pessoa do Jairo Calebre, de sua esposa Carminha e a família, bem como os funcionários da empresa que nesses longos 10 anos nunca mediram esforços para que o programa fosse ao ar todas as terças-feiras. Minha gente, no próximo dia 18, festejaremos os 10 anos do Programa em Defesa do Consumidor e os 16 anos da fundação da ABAC, da Associação Brasileira de Assistência ao Consumidor. Esses festejos vão acontecer no estúdio da TV Focus após o término do programa. Quero convidar a todos estão convidados para comparecer aqui na TV Focus, para a gente fazer uma comemoração e congratular-se com os amigos, com as pessoas que nos ajudaram, com as pessoas que participaram desse programa, as pessoas que participam, essas pessoas que entendem o trabalho que nós fazemos todas as terças-feiras, que entendem o trabalho da ABAC e que, de alguma maneira, a gente ajuda naquilo que está dentro das nossas posses e do nosso trabalho. Não temos comprometimento com ninguém, fazemos um trabalho simples, sério e trabalho que não deixa a população friburguense sem as devidas informações. Não é, Tony? Verdade. Então, eu quero agradecer. Esse é o nosso mês do festejo dos 10 anos do Programa em Defesa do Consumidor e dos 16 anos de fundação da ABAC. Perfeito, perfeito. Então, quem precisar da gente, estamos aí. Vamos continuar, né? Bom, agora que acabou o carnaval, podemos tirar as máscaras que escondiam a vergonha que sentimos com o resultado da última sessão do STF, sobre a não condenação dos quadrilheiros, digo, mensaleiros. E antes que comece a Copa, que também servirá de tábua de salvação para acobertar outras tramóias. Sugiro aos advogados que têm como clientes cidadãos comuns, presos por formação de quadrilha, que entrem com recursos para obterem, baseados nos julgamentos daqueles 6 ministros, a anulação das penas impostas aos seus clientes. Lembro que isso deve ser feito o mais perto possível do início dos jogos, para que não haja repercussão negativa, caso as sentenças sejam anuladas. Afinal, com samba, futebol e bolsa de tudo, as coisas nesse país funcionam. Não há mais dúvida quanto aos crimes. Foram condenados e transitados em julgados. Ainda assim, alguns ou muitos juízes da mais alta corte, indicados pelo partido que detém o poder, afirmam não terem visto indícios ou provas de formação de quadrilha. Será que esperavam encontrar um contrato devidamente assinado e registrado em cartório? Pode-se acreditar nessa justiça e a sociedade que o julgue. Uma democracia se fragiliza quando um poder assume o controle de outro. O atual executivo exerce influência sobre o STF, ameaçando o equilíbrio dos 3 poderes. Ministros do STF deveriam vir da magistratura escolhido por seus pares e não indicado pelo presidente da República. O que você acha, Tony? Você vê os 6, né? Lewandowski, Toffoli, Carmen Lúcia, aquela Rosa Weber, Roberto Barroso e o Tavasque. Todos indicados pela presidente da República. O único que foi indicado pelo Lula foi o
esse Lewandowski, que foi um ferrenho advogado do PT ao longo do processo. Começa um novo ano. Acabou o carnaval e agora? O bloco político vai desfilar. Teremos comissão de frente, enredo, alegorias, demagogia e promessas. Está na hora de não pensar na Copa do Mundo, mas nos altos impostos que pagamos, nos baixos salários que recebemos e nas poucas melhorias que temos. Precisamos pensar em educação, saúde, segurança, habitação e melhor qualidade de vida. Não precisamos de bolsas nem de cotas, e sim de uma política séria, honesta e que acerte o ritmo e não atravesse o samba das nossas ilusões. Que tenhamos tudo que os impostos pagam, que haja honestidade no julgamento e boa-fé na captação do suado dinheiro do povo. Chega de roubos, de favorecimentos políticos, propinas e desvios. Vamos olhar com carinho para a seca e para os alagados, para nossos irmãos de baixa renda e não fazer deste país um amontoado de cinzas de uma quarta-feira que nunca acaba. Que a alegria reine neste ano que começa e possamos cantar a esperança e o amor na escola da democracia. Eles às vezes dizem que eu sonho, mas isso aqui é uma realidade, não é, Tony? É verdade. Se isso aqui viesse a acontecer, seria muito bom, né? Bom, eu antes de botar no ar, Tony, a nossa matéria de hoje, eu queria, primeiro, alertar aqui aos nossos telespectadores e às pessoas que pegam empréstimo, Tony, através desses chamados consignados. O que acontece? O Estado, de uma maneira geral, precisa resolver um problema muito sério a respeito das pessoas que pegaram empréstimo para descontar em folha. E o Estado, por quê? As pessoas pegam empréstimo para descontar em folha, o Estado não repassa esse dinheiro para os bancos. Consequentemente, as pessoas são inscritas nos cadastros negativos e ninguém é responsabilizado. Se os bancos emprestam dinheiro com documento assinado para descontar em folha e o Estado não repassa, os bancos, no meu entendimento, deveriam questionar o Estado e não negativar as pessoas como a coisa é feita. É o INSS, né? Que não repassa aos bancos, empréstimo, né? Do INSS. E o que acontece? Eles negativam as pessoas têm dificuldade em resolver o problema. Tem dificuldade não, as pessoas não conseguem resolver o problema. E os bancos não fazem nada contra o Estado, contra o INSS, contra nada. E as pessoas que foram lá, fizeram um empréstimo consignado, assinaram um documento autorizando o desconto no seu pagamento. O Estado não repassa esse dinheiro, o Estado não repassa esse dinheiro para os bancos e os bancos simplesmente negativam essas pessoas e essas pessoas ficam numa situação desastrosa e não conseguem resolver a sua situação. Isso é uma covardia, tem que todo mundo ir para a justiça. Todo mundo tem que ir para a justiça. É uma covardia isso. Uma falta de respeito. E essa forma de empréstimo é uma resolução do Banco Central, né? Não é verdade. Então, quer dizer, isso é uma transferência de responsabilidade em cima da resolução do Banco Central. Não deveria ser assim, tinham que entrar contra o INSS, que retém esse valor. O Estado do Rio de Janeiro também, Tony, faz a mesma coisa. Acontece a mesma coisa no Estado do Rio de Janeiro. A Previ? Não, por exemplo, Corpo Bombeiro, Polícia Militar, então, a Previ que paga, estadual. É a mesma coisa, Previ. Eles fazem. Eles não repassam para os bancos. E o que acontece? Os bancos negativam as pessoas. E para você resolver uma situação dessa, você tem que ir para a justiça. É absurdo. É um absurdo isso. É a mesma coisa, gente, que está acontecendo em Nova Friburgo, aconteceu já diversas, e aconteceu no domingo agora. Eu recebi aqui do senhor Jorge Risso e ele disse o seguinte, ele coloca o seguinte: no Maracanã e em São Januário, o idoso entra com a apresentação da carteira de identidade. O cara vai no Maracanã ou vai em São Januário ver algum partido de futebol, chega lá, apresenta a identidade e entra, sem nenhum problema. Aqui no Eduardo Guinle, aqui em Friburgo, no Eduardo Guinle, há a necessidade de agendar
para pegar o ingresso de gratuidade e às vezes não consegue entrar, porque tem um limite para idosos e crianças. Então aqui, se você chegar com a sua identidade de idoso, você não entra. Você tem que agendar primeiro para ir lá, apanhar o ingresso de gratuidade. E aí, nesse processamento, muitas das vezes você não consegue entrar, porque eles vêm aqui e ainda limitam o número de idosos e de crianças para entrar, que é totalmente proibido pelo Estatuto do Idoso. Mas acontece isso em Nova Friburgo, lá no Eduardo. Isso é covardia, né? Não entendo porque as normas da Federação de Futebol não é igual para o Rio de Janeiro e para as cidades do interior. O que entendemos está completamente errado e ainda ficam chamando para ir. Aí vão para a rádio, vão para a televisão, vem todo mundo, vem assistir o jogo do friburguense, vem dar força ao friburguense. Olha, as pessoas vão lá e não conseguem entrar com a sua identidade, tem que agendar, agenda, chega lá, perde porque está limitado. Aí eu procurei me saber como é que isso funciona. Mas isso é legal? Não, para mim isso é totalmente ilegal. Idoso pegou, entrou. Aí eu procurei... Não tem cota para idoso? Tem cota? Não existe cota para idoso. Pronto. Aí eu procurei me informar, diz que o que acontece em Nova Friburgo? Acredito que nas cidades do interior. Em Nova Friburgo acontece o seguinte, Tony. Chega um grupo da federação, tem um jogo aqui, como teve domingo passado. Chega um grupo da federação e chega lá e eles tomam conta do estádio. Os mandantes do Eduardo Guinle não passam a não mandar mais nada. Entendi. Quando o mando de campo não é do friburguense, é de outra equipe. Não, de qualquer maneira, qualquer mando de campo. Quem vai para a bilheteria, quem vai para aqui, quem vai para ali, é o grupo que vem mandado pela federação. Aí vende os ingressos, toma essas providências, vão lá para uma sala, divide o dinheiro, toma o dinheiro do clube tal, toma o dinheiro do clube tal, pega o dinheiro da federação, bota na pasta e vão embora. Então, quem faz isso, esse acontecimento aqui, não é o friburguense, não é o estádio Eduardo Guinle, isso já vem da federação. E vem o grupo, chega aqui, toma de assalto, naquele momento daquele jogo, até terminar essa divisão toda, quem manda são eles. A diretoria. Mas isso apoiado em quê? Apoiado por ordem da federação. Estatuto da federação? Não tem estatuto nenhum. Nenhum, né? Isso é um escracho. Isso é uma ditadura, né? É uma ditadura e que é o que eles fazem nos campos do interior. Já você vai como o seu Jorge Risso explicou, vai no Maracanã e vai lá no campo do Vasco, que ele já foi, é só apresentar a identidade. Nos campos do interior a coisa acontece. E a gente sabe quantos campos dos interiores que eles vêm também com placar definido. Né? É verdade. Nós sabemos disso. Certinho. Nós não podemos provar, mas nós não somos crianças, sabemos disso. É a mesma coisa que agora também eu recebi uma outra informação. O Rio Card, Tony, o Rio Card está entregando um cartão para os idosos com a foto onde encontra estampado dizer Sênior. 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 Eu acho esse termo uma falta de respeito. E para mim é igual junior e sênior. Para mim isso é uma falta de respeito. Entendo eu, isso aí já é um entendimento meu, que as pessoas não devem se assustar se o dito cartão é para acabar com o direito do idoso em viajar com a sua própria identidade, como determina o Estatuto do Idoso. O que determina o Estatuto do Idoso? Você tem a idade, você entra no ônibus, apresenta a sua identidade, está dentro do ônibus, não tem problema. Para que esse cartão? Se o Estatuto do Idoso manda você entrar com a identidade. Para que esse cartão? Para que vai servir esse cartão? Esse cartão é alguma coisa que vai acontecer, que essa empresa de ônibus está tramando para dificultar a viagem dos idosos nos ônibus da Farol, Real, eu não sei que empresa é essa, que nem a prefeitura diz para a população se é Real, ou se é Farol, ou se é empresa municipal, porque os ônibus tem até o nome... O brasão de armas do município. Do município. Então, e o Estatuto do Idoso diz, é só você apresentar a sua identidade. Para que esse cartão plástico com retrato com a palavra Senhor? Para que isso? Para mim isso aí já é um desrespeito ao idoso.
Para mim, mas isso está amparado em quê? Não sei, não então, sei. Não tem que entrar contra isso, né? Entendeu? Nós estamos estudando isso. Isso chegou ao meu conhecimento hoje, que eu já acho que é para dificultar a entrada do idoso nos ônibus. Não tenha dúvida. Porque se o estatuto diz que é só apresentar a identidade, para que isso aqui? Não, e o estatuto é amparado por lei federal e estadual. O estatuto inclusive o governador, esse atual governador aí, que é o pai dessa lei, na época do Senado. O estatuto do idoso é uma lei federal. Então, eu sei disso. Entendeu? É uma lei federal. Então, são essas coisas que estão acontecendo e que a gente fica assustado. Tem que ficar atento para ver se tem amparo legal. Eu estou alertando os nossos telespectadores quanto o problema do ingresso lá no Eduardo Guilherme, quanto o problema do consignado e quanto esse cartão do Rio Card. E ainda vem escrito no cartão assim, tudo anda melhor, Rio Card, tudo anda melhor. Para eles, não para o idoso. Né? Para eles devem andar melhor. Tem Rio Card para helicóptero? Não, deve ser bom andar de helicóptero. É por isso que a nossa cidade, minha gente, está na situação que está. Nós estamos nessa fase que está e cada dia a situação está pior, por isso que está acontecendo. As concessionárias fazem tudo o que querem nessa cidade e ninguém fiscaliza, ninguém questiona, ninguém faz nada. Os órgãos, a Câmara dos Vereadores, o próprio Poder Executivo, o Ministério Público, ninguém questiona nada. Então eles vão por aí fazendo o que querem. Se eles viram o que faz a Energisa, o que faz a Companhia de Água, o que faz agora a Real, o FAOL, sei lá que nome disso aí. Então, por isso que nós estamos nessa situação. Está na imprensa de hoje. Rede municipal, professores e pessoal de apoio param hoje e amanhã. A Assembleia amanhã, à tarde, pode definir greve por tempo indeterminado, diz o CEP. Está aí. Diversas promessas foram feitas. Diversas reuniões tiveram e o prefeito não cumpriu com nada, não mandou nada que tinha sido tratado para ser aprovado na Câmara dos Vereadores e os acordos lá. Está aí em greve. Aí como é que ficam essas crianças? Como é que ficam os familiares dessas crianças que têm que botar os seus filhos no colégio e têm que ir trabalhar? Não tem colégio, como é que vai trabalhar se as pessoas não têm com quem deixar seus filhos? Cadê o respeito? Não tem respeito nenhum, ninguém toma providência nenhuma. Quem é hoje o secretário de Educação em Nova Friburgo? Ninguém sabe. Foi nomeado? Ninguém sabe, que eu saiba não. Pode estar alguém lá substituindo, mas nomeado... Interino. Nomeação de secretário de Educação não aconteceu em Nova Friburgo de 31 de dezembro para cá. Pode ter alguém lá interino. E o prefeito vai ao Japão ver alguma coisa importante para trazer de Friburgo. Não precisa ir ao Japão não, prefeito. É só pedir o japonês para mandar o DVD. Chega aqui, o senhor sentava em algum lugar e via o DVD do que eles poderiam ter lhe passado lá. Não precisava gastar o nosso dinheiro, não precisava fazer nada que o senhor fez e deixar a população do jeito que está. Era só vir um DVD e o senhor olhava o DVD, porque o senhor não aprendeu nada lá, até porque as coisas devem ser muito complexas e o senhor teve muito pouco tempo para aprender alguma coisa. Pois não, Antônio? São duas realidades, são díspares, não existe. Esse sujeito, coitado, pela entrevista que eu vi do regresso, vou chamar ele de Oni, depois vocês vão no dicionário português, japonês, para ver o que é Oni. Ele já veio um PhD em cataclisma. Ele, com 9 dias lá, e seria cômico se não fosse trágico, ele dizendo, sendo o senhor do saber, mas que ele está ali de passagem na prefeitura e que mandaria 3 técnicos concursados para que este conhecimento não se perca com uma possível saída dele. Aqui, meu Deus do céu, né? Ele tem um domínio da língua inglesa fantástico, né? Que é a língua universal. Ele entende japonês para burro, né? Mesmo se tivesse um tradutor lá, falar em português com ele já ia ser difícil, né? Ia ter que ter um tradutor de rogerês. As realidades do Japão, que é um arquipélago, ele deve ter pensado ter ido para um país continental. O Japão é um arquipélago. A realidade é completamente diferente, o clima é completamente diferente.
O arquipélago japonês faz parte da falha das placas tectônicas, gente. Tem uma realidade completamente diferente. A estrutura, o tipo de material é completamente diferente. Agora, se foi para lá para tomar sopa com hashi, procurar lá o Godzilla, ou querer ver como é que se cria selacantro, né? Pode ter sido isso, Niedo. Só pode ter sido isso, porque um sujeito totalmente despreparado. Estão aí os professores em greve. O hospital, as pessoas destruindo o hospital. A UPA de conselheiro, falta de tudo. O presidente da comissão de saúde da Câmara fez uma visita, uma inspeção lá, faltava papel higiênico, Novalgina, copo descartável, Buscopan, o eletrocardiograma está quebrado há um bocado de tempo. 3 médicos estão para pedir demissão, porque foram lá porque não tem condição nenhuma de trabalho. Um, inclusive, ia fazer um boletim de ocorrência, porque isto é omissão de socorro. De qualquer forma, mesmo sendo uma unidade de pronto atendimento, se você não tem condição, é omissão de socorro. Então, esse é o governo aí do Mazzaropi. A Grace fica aí, entope Alberto Braune para justificar aumento de passagem com ônibus. Bota aquela palhaçada, que aquilo parece até a bandeira do arco-íris, bota aquela palhaçada ali, não tem conforto, são de baixa motorização, são chassis, Oniedo, de caminhões. Os idosos têm dificuldade, as senhoras têm dificuldade. Aqui, a estatura da população friburguense não é 1,80 m, 90 m, não. A estatura média do friburguense vai de 1,65 a 1,70 m. As pessoas, para acessar o ônibus, têm uma dificuldade danada. E tem outro detalhe, as calçadas do município, elas não são linearizadas, não, uma é mais alta que a outra. Agora, com essa história aí de meter asfalto em cima de paralelo e tirar a sarjeta e o grade da rua, porque eles estão assoreando as sarjetas. A água agora não corre mais pelo canto da rua, não é? Porque isso aí é uma técnica, uma coisa boba, mas eles não se atêm a isso. E aí essa dificuldade toda? E aí o sujeito volta aí do Japão com um sorriso de hiena, já é um PhD, um Master of Science em cataclisma, entendeu? E quer repassar esse conhecimento, diz que, porra, é brincadeira, gente, o cara está aí 1 ano, não fez nada, mentiu, enganou. Eu quero que um friburguense ligue para cá e diga alguma coisa boa. As secretarias não operam, gente. Está aí a covardia com as crianças do município. Isso é covardia com as crianças do município, que deveria ser o carro-chefe, é saúde e educação. E vem esse sujeito rir igual uma hiena aí, e a cidade desse jeito. E nós estamos com sorte que ainda não choveu, gente. Graças ao bom Deus ainda não choveu. Porque os senhores imaginem se houver uma chuva de 30 milímetros para lá, com essa equipe toda desgraçada aí, que não tem competência para nada. Os senhores imaginem o risco que nós todos estamos. Niedo, vai lá. É isso aí. O senhor Oliveira está aqui, ó. Principal rua de acesso a Conselheiro Paulino é interditada pela 3ª vez em menos de 1 ano. A rua João Alberto Quinus foi completamente interditada para a execução das obras. O asfalto colocado no 2º semestre do ano passado foi retirado para a execução da obra. Aí o que acontece? Eles fazem o asfalto, vem a companhia de água, tira o asfalto para fazer a mesma obra 3 vezes por ano e depois não coloca. E está lá, ficou tudo interditado, atrapalhou todo mundo, prejudicou a vida de todo mundo. Pois não? É verdade. E outro detalhe, eles não fazem esse recapeamento conforme a obra vai andando, sabe por quê? Porque eles não compactam, eles não têm compactador, eles deixam o trânsito ir compactando. É isso. E o asfalto, será que vai ser da mesma qualidade do que estava lá? Será que ele vai ligar ao outro que já estava lá? É por isso que Friburgo está assim. Todas as nossas ruas estão destruídas, gente. Ninguém fiscaliza esses remendos, porque não são recomposições de pavimento asfáltico ou de paralelepípedo, não. São remendos. Reparem que todo o conserto que essa concessionária de água e esgoto faz, ela deixa aberto um tempão, que é para os carros irem passando e compactando. E depois eles fazem um murundum de paralelo. Cadê a fiscalização da prefeitura? Isso é um próprio municipal, eles são concessionários.
Eles têm que devolver isso de acordo, gente. E nós ainda temos aí, a gente recebe uma porção de denúncias, tem escolas aí que não tem alimentação. Que as crianças chegam e não tem alimentação. Que as crianças vão para o colégio, chegam no colégio, mesmo não estando em greve, não tem professor. As crianças têm que voltar para casa. Quando tem professor, não tem alimentação. Diversas pessoas entram em contato conosco para denunciar isso. Quer dizer, é uma brincadeira isso. Isso é uma brincadeira, uma falta de respeito que alguma coisa tem que acontecer. Ou a Câmara dos Vereadores tem que acordar, ou o Ministério Público. Alguém tem que acordar para isso. Nós não podemos ficar nessa situação. Já estamos há mais de um ano e nada melhora, nada fica bom. Cada dia a coisa está pior. Podia dar propaganda mentirosa agora na TV aberta de todas as realizações do governo dele, que não são realizações do governo dele. Mostra uma patrol que não é articulada, não tem escarificador, casqueando uma estrada vicinal, diz que todas as estradas vicinais. Eu vou ali no Morro das Contas, aqui perto, 3 km do centro de Friburgo, mostro a vocês. Eu mostro a estrada Grande Spinelli Cardinor, como é que está lá, totalmente abandonada. E vem falar em o hospital, a obra de ampliação, 2.000 metros, aquilo está parado desde que houve aquele movimento para se acabar com os royalties, os contratos antigos no Valeiro, que o Sérgio Cabral suspendeu essas obras. Está lá, aquela tela. E só conseguem, Niedo, fazer aquele segundo andar em cima ali do PU, porque a época do governo Paulo Azevedo foi feita toda uma estrutura, porque era o sonho dele, se reeleito em 2000, se ele tivesse reelegido, ele faria ali o hospital infantil, era a ala infantil. E estão lá, está lá o Hemocentro abandonado desde o governo da Saudade. Abandonado, sabe por quê? Porque fizeram aquilo ali, gastaram em dinheiro de hoje quase 4 milhões, 4 milhões do governo federal ali, que era para ser um hemocentro, não fizeram a rede de esgoto, não tinha um autoclave, que era para tratar, não é? O rejeito do sangue, todos esses... Está lá abandonado, virou um depósito, uma obra daquela, toda trincada, rachando. Então é isso, friburguense. E vem aí... Olha aqui, olha, Friburgo já está à beira do colapso. Friburgo está à beira do colapso. Bom, entre em contato conosco, participe aí do nosso programa pelo telefone 2523-9705. 2523-9705. Agora eu vou mostrar aos senhores, como fazemos em todos os programas, os senhores vão assistir uma matéria que foi realizada na rua Campesina, ali no centro da cidade, e com certeza não vão acreditar. Essa matéria é perto da casa do prefeito, é perto da prefeitura e é realmente uma falta de respeito com o povo e com a nossa cidade. E nessa matéria os senhores vão ver ainda alguma coisa de matérias anteriores que continua a mesma coisa e cada vez pior. Pior. Eu queria pedir à nossa técnica que colocasse a matéria, por gentileza. Senhores friburguenses, estamos aqui mais uma vez mostrando o descaso, o fechar de olhos, a incompetência desenfreada para coisas que seriam simples para qualquer administrador público. E as matérias que os senhores verão, elas estão no quintal da casa do prefeito e pertíssimo da prefeitura. Então, há que se ter sempre bom senso e criatividade em engenharia. Há que se observar também, friburguenses, uma outra situação que é muito simplista. Tem que se ter coragem administrativa. Vai ficar provado aí pelas imagens o total descaso com o centro de Nova Friburgo. E os senhores vão poder também conferir 15 dias após nós termos feito e mostrado uma excelente obra, que era uma galeria feita pelo governo do estado e que minimizaria e muito as enchentes lá no Paissandu, talvez resolvesse, que estava ali tapado de mato, e a gente sempre questiona, não existe foice nem roçadeira na prefeitura, parece que apareceu. Está lá, pelas imagens, os senhores vão ver a dimensão dessa galeria e a importância que ela tem, uma obra interrompida.
o que nos entristece é esse despreparo desenfreado de uma equipe de governo que não tem o mínimo de responsabilidade ou preocupação com a população de Nova Friburgo. São esses que nunca foram experimentados, esses de primeiro mandato, através do diploma do Mazzaropi, esse secretário especial, que isso é uma aberração, só fala em coisas megalomaníacas e não se atém aos reais problemas do município, porque primeiro há que se ter segurança física, tanto predial quanto física do friburguense, e nada disso acontece. Então, senhores, essa é uma forma que a ABAC tem de demonstrar e mostrar ao friburguense o descaso desenfreado do governo que se dizia para resolver. Já está aí há um ano, o prefeito, o Mazzaropi, já tem um passado como administrador e o resultado é esse. Friburguenses, nós do programa da ABAC temos reiterado a falta de visão, a falta de planejamento desse governo municipal representado nessa figura aí do Mazzaropi, um homem totalmente despreparado para o exercício do cargo. O caixa da prefeitura daria para fazer essa contenção aqui tranquilo, isso não é uma obra cara, isto não é uma obra de outro mundo, porque parece que a arrecadação municipal não serve para investimentos. Tudo aqui tem que ser a partir do governo federal via estado. Nós nos encontramos aqui na Avenida Campesina, aonde 3 anos e 2 meses após a tragédia, o retrato é esse aqui, ó. A rua seccionada caindo, colocando em risco o ir e vir do friburguense. Se os senhores observarem, vão ver que a rua já cedeu. O Roberto, conforme focalizou aí, nós temos um outro trecho aqui que já trincou, já descolou. A calçada está toda trincada, o meio-fio está arriando. E mais um trecho, porque não está guarnecido. A hora que chover na cabeceira de Muri Teodoro de Oliveira, porque aqui nós estamos na margem do Santo Antônio, que é um dos principais formadores do Rio Bengalas. Então esse é o retrato. E o Mazzaropi mora a 50 metros daqui, ou 100 metros. E ele ainda é proprietário ali de uns prédios ali que dizem onde ele tinha um escritório de campanha. Será que ele não observa isso? Será que o pior cego é aquele que não quer ver? Ou aquele que não tem o interesse de ver? É isso? Um governo que se diz que veio para resolver? Esse descaso todo com a população de Nova Friburgo? Então quer dizer que o pessoal aqui, os moradores da rua Campesina, não pagam impostos? Tá aí, ó, começou a cobrança do IPTU. E aí, colocar todo mundo em risco? Eu pergunto aos senhores. E tem um outro detalhe, uma pequena correção ali na ponte, que dá acesso ao bairro Ipu, a antiga cabeceira está ali dentro ainda, conforme as imagens o Roberto vai capturar. Os senhores observem que a antiga estrutura da ponte, por onde o trem passava, que era uma ponte ferroviária, se encontra ainda dentro do rio. Mesmo que tenha sido feita uma nova ponte, e conforme o Roberto vai capturar essas imagens, os senhores vão ver que os pilares da ponte se encontram dentro do rio. Se fizer uma pequena retificação, nós conseguimos fazer um alinhamento e suavizar aquela curva e tirar justamente este trecho daqui, que a água veio com velocidade e derrubou esse muro. Então, quer dizer, é mais um risco anunciado. O rio está extremamente assoreado, continuam essas submargens por dentro do rio, não é? Ocasionados pelo malfadado tronco coletor, e está ali. Aí eu pergunto, cadê a Secretaria de Obras? Será que não se tem orçamento na secretaria ou dotação orçamentária para fazer um muro desse aqui? Ou será que não se tem competência para se fazer um muro desse? Cadê os técnicos da prefeitura? Tá aí, fica a resposta. O que é feito com o dinheiro que o friburguense paga? Eu pergunto aos senhores.
é esse. O que não quer ver nada. Aliás, deve voltar do Japão até com o olhinho mais fechado, né? Então, poderia se minimizar esse forçar da Caixa do Rio justamente para esse lado aqui, que foi o lado vulnerável, conforme nós já mostramos aí. Se os senhores observarem, a cabeceira à esquerda, a antiga cabeceira da ponte ferroviária, ela força com que o rio faça uma curva para a direita. Então, conforme os senhores podem observar, ali são as duas antigas cabeceiras da ponte ferroviária, e elas não estão alicerçando o tabuleiro da ponte já existente, da ponte nova, que foi alargada, porque ali era uma ponte de ferro. Era uma ponte que servia a Leopoldina Highway. Se os senhores observarem bem, a cabeceira da antiga ponte, que se encontra ainda dentro do rio, ela forma uma parede e joga o rio da esquerda para a direita. Ali é um S. Tanto é que é de se impressionar o descaso também da Companhia de Águas de Nova Friburgo, que com o tronco coletor eles fizeram a curva em cima destas duas cabeceiras e elas não alicerçam o tabuleiro da ponte. Elas não alicerçam o tabuleiro da ponte. Elas teriam que ser desmontadas. E o detalhe, poderia suavizar essa curva e não pressionar esse lado do rio. Então, é isso que a gente vem se batendo ao longo de todos esses programas. É a falta de visão. Para que tanto engenheiro e arquiteto numa secretaria se ninguém se preocupa com nada? 3 anos depois, milhares e milhões de reais gastos em Friburgo e o friburguense em risco ainda. E digo mais aos senhores, ó, dependendo da vazão que venha da cabeceira de Teodoro de Oliveira numa chuva pesada, isso aqui ainda contribui, sabe para quê, senhores? Para o alagamento do Paissandu. Mas infelizmente, esse é o governo do Mazzaropi, ó. Então, friburguenses, meus queridos amigos, agora com essas imagens mais próximas, os senhores podem ver exatamente o que nós estamos falando. Se tirar aquela cabeceira, mata a curva. E o que faz? Alivia a vazão, porque vazão e pressão estão intimamente ligados. Não tem como desassociar vazão e pressão. E o que acontece? Deixa de quê? De se jogar essa água para cima daquele muro lá, ó, que já está caindo. E os senhores podem ver lá os pilares da ponte de concreto, estão lá, sustentam o tabuleiro. E se os senhores observarem também, vão ver que o tronco coletor, esse é o descaso da Companhia de Águas e Esgoto de Nova Friburgo, podiam ter orientado para o desmonte dessas antigas cabeceiras. Está ali, ó. Um absurdo, né? É aquela velha história, o pior cego não é aquele que não quer ver, não. O pior cego é aquele que não enxerga um palmo na frente, só enxerga o que lhe interessa. Nós estamos aqui a 100 metros da casa do Mazzaropi e a 150 da prefeitura. E o retrato é esse, continua assim, ó, com essas imagens capturadas pelo nosso querido Roberto. Não existe foice e nem roçadeira na prefeitura, e nós estamos no centro da cidade. E aproveitando a oportunidade, já que nós nos encontramos aqui próximo, na Rua Campesina, é a nossa querida Igreja de São Bento Abade, que durante muitos anos, um amigo meu que foi padre e depois se tornou professor da Anchieta, abandonou a batina, mas era um cristão de muita fé, que era o padre Alveri Vianello. A gente até se emociona, porque não tem como vir aqui próximo e não associar a igreja ao padre Alveri Vianello. Bom, parece que apareceu foice e roçadeira, porque após a nossa matéria de semana retrasada, roçaram aqui a boca da galeria, que não funciona, não tem função nenhuma. E os senhores agora vão poder observar com grandeza o tamanho dessa galeria, que seria a galeria que acabaria com as enchentes lá na Praça do Suspiro, lá no Baixadão do Suspiro. Mas em contrapartida, continua o descaso da Companhia
de Águas e Esgotos de Nova Friburgo, que parece que tem gerência sobre o governo, faz o que quer. Não existe, isto é serviço concedido, senhores. Existe um contrato que gerou esta concessão, aonde são centenas de cláusulas que protegem o povo de Nova Friburgo. Mas não interessava a ninguém, dá a César o que é de César. Observem a subimagem e o tão malfadado tronco coletor e o extravasor ali, ó, que continua aquele flange cego ali, sem estar fixado. Tá lá, ó. A Companhia de Água e Esgoto faz o que quer em Nova Friburgo. Ah lá, o concreto não é vibrado, é socado a pau. Ali, o muro tá todo torto. Os tirantes não seguem um padrão, estão todos tortos. E esse crime ambiental, porque esse é um crime ambiental. Cadê o INEA? Cadê essa Margarete Nassif? Cadê essa Secretaria do Meio Ambiente? Cadê o secretário de obra? Cadê o Mazzaropi, gente? Tá aí, ó. 15 dias depois o retrato continua o mesmo. A não ser que apareceu uma foice e uma roçadeira. Mas uma galeria que não funciona. E tá aí, era a solução. Essa é a visão, o despreparo e o descaso deste governo que teria vindo para resolver. Conforme nós mostramos numa matéria da semana passada, aquele flange cego solto dentro do rio, e os senhores aí vão ver pelas imagens capturadas pelo Roberto, estão lá, ó, a montante, estão desassoreando uma boca de visita dessa, onde tem aquele flange cego. Os senhores estão vendo aí o caminhão, a mangueira, quando nós começamos a filmar, eles recolheram rápido, e nós estamos ali, ó, mostrando que após uma denúncia corretiva nossa, em benefício da população de Nova Friburgo, que é espoliada em pagar uma taxa do esgoto que não é tratado, e o retrato está ali, aquilo é um extravasor, aquilo é um crime ambiental, e o que acontece? A omissão do governo do Mazzaropi, que é conivente com todo esse tipo de maltrato ao friburguense. E pasmem, observem que continua a tão malfadada obra de contenção e não se providenciou a limpeza desse material jogado para dentro do rio. Está ali, isso é outro crime ambiental. Cadê o INEA na figura dessa senhora aí, ó, que só mal fez a Friburgo com a sua medíocre engenharia? Está aí, ó, essa senhora, cadê isso? Que conluio é esse? Então são milhares de reais que estão aí, ó, os senhores estão vendo. Friburguenses, conforme os senhores puderam ver pelas imagens, porque o nosso querido e saudoso Nelson Rodrigues falava que toda unanimidade é burra. E está aí, uma oposição bem feita, sadia e mostrando e dando o norte, ajuda o governo a corrigir as suas mazelas. Mas não é o caso desse governo, que tem um fechar de olhos a tudo. É um governo que não tem competência para nada. Uma equipe totalmente viciada, são nomes useiros e viceiros de se sustentarem no governo, se sucedem em governos e governos, não pela capacidade técnica ou pela gestão administrativa, mas sim que um momento adequado nós vamos poder falar e desnudar essa situação a que esses senhores se prestam ao maltrato da coisa pública. Então, friburguenses, este é o retrato do esquecimento, do desgoverno, da mentira desenfreada, da falta de coragem dos que estão aí à frente do executivo, totalmente despreparados para isso. Bom, os senhores acabaram de assistir mais uma matéria do Programa em Defesa do Consumidor, e a matéria foi claríssima, uma matéria muito boa, muito explicativa. Só não entendeu essa podridão que está aí quem não prestou atenção na matéria. A matéria está dando até a solução para o problema, com a retirada daquelas colunas da antiga
ponte da estrada de ferro, que tirando aquelas colunas que não tem nada a ver, aquelas colunas ali, elas não estão segurando nada, elas só estão ali atrapalhando o curso da água do rio. Tirando aquilo dali, o rio vai correr, a água do rio vai correr em sentido reto, você não vai ter mais aquele problema, e não adianta, sem tirar aquela ponte ali, como o Tony colocou na matéria, sem tirar aquilo ali, não adianta fazer um muro de novo, porque quando a água vier, vai tornar a derrubar de novo o muro. Então, nós estamos trazendo a matéria, estamos mostrando e estamos até ajudando para dar a solução. Agora, precisa que esses homens da prefeitura, que o prefeito, que essa sua equipe, sejam umas pessoas inteligentes e humildes, porque aqui nós não fazemos críticas destrutivas, as nossas críticas são construtivas e nós mostramos aquilo que realmente é verdade. E se aquilo que nós mostramos, eles pararem, analisarem e ver que tem solução e dar a solução, ao invés de ficarem sem fazer nada, como acontece, mesma coisa acontece com o trânsito de Friburgo, eles invertem a mão de uma rua e depois não dá certo, aí eles ficam com vergonha de mudar e deixam aquilo, não sei quantos anos, na mesma situação. Um belo dia, eles pensam que todo mundo esqueceu, eles vão lá e mudam. Isso aí, minha gente, isso aí já acabou, não existe isso. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, os poderes constituídos são pagos pelos impostos do povo. E são pagos pelos impostos do povo é para cuidar das coisas que vão beneficiar o povo e não fazer da maneira que eles fazem, como acontece aqui em Nova Friburgo. Agora, Nova Friburgo, minha gente, você vê, o Tony mostrou na matéria aquela abertura lá que vem lá do Colégio Anchieta, que resolveria o problema do Suspiro, daquele baixadão ali do Suspiro, está lá. Não está ligado, não está nada. Da outra vez que fez a matéria tinha um monte de capim, aí agora foram lá com uma foice, uma roçadeira, sei lá com o quê, tiraram um pouco do capim, não tiraram tudo. Aquela construção que está se fazendo ali naquele muro, o Tony mostrou claramente, está tudo torto, está tudo mal feito, não estão deixando uma abertura para entrar uma máquina ali e depois poder limpar o rio, não, ali não vai poder entrar mais nada, aquele capim vai ficar a vida toda e aqueles entulhos vão ficar a vida toda ali. A matéria está aí, está mostrando, quer dizer, estamos aqui querendo ajudar, estamos aqui fazendo críticas construtivas, não estamos aqui querendo mostrar coisas que não existem. Tudo que trazemos aqui em todos os programas são coisas verdadeiras e está lá. É só as pessoas irem lá e constatar o que nós estamos mostrando. Agora, Tony, com todo respeito, telespectador, eu só vejo uma solução para esse problema. E essa solução apareceu no decorrer da matéria. No decorrer dessa matéria, quem prestou atenção viu que nós encontramos a solução ali. Qual foi a solução que apareceu no decorrer dessa matéria? Deus. Só Ele pode salvar tudo isso. Só Ele pode mudar a mente dessa gente que está nesse governo de Nova Friburgo. Só Ele pode mudar a mente dessa gente que está na Câmara dos Vereadores e assim sucessivamente. Apareceu na matéria, aquilo ali não foi feito, apareceu por aparecer, foi um acaso, mas Ele é que cabe resolver esse problema. Para mim, só Ele pode resolver esse problema quando fizer essa gente que aí está serem afastada desse governo ou então eles mudarem. E quem não sabe fazer nada, quem não tem conhecimento técnico, quem não conhece português, quem não tem leitura, se afaste. Deixa para quem sabe fazer, deixa para quem sabe ler, para quem sabe escrever, para quem tem conhecimento técnico. Isso aí não é feio não, se afastar não é feio. Feio é ficar lá ganhando dinheiro do povo sem fazer nada. Não é, Tony? E outro detalhe, né, Nedo? Aquela galeria que seria para resolver ou minimizar o problema ali do maciço do teleférico, ela está assoreada, ela está abaixo da submargem. Ela está abaixo da submargem. E se os senhores prestaram atenção ali, qual foi a causa do desmoronamento do muro de contenção da margem do Santo Antônio ao longo da Rua Campesina?
a antiga cabeceira da Ponte Férrea. Não é? Então, a causa está ali e o efeito lá. E as pessoas... Coisa tão simples, gente. Na marca a vazão está baixa, né, Nilo? É verdade. Ficava uma máquina ali 2 minutos. Isso. Eu não concebo isso. Eu não consigo entender isso. O senhor sabe por que eu tenho me baseado sempre com o Bengalas e seus afluentes, essas 3 ou 4 matérias que nós temos feito? Porque é a única calha que a gente tem para escoar toda a água do município. São as únicas calhas que nós temos. Porque as encostas, com a tragédia de 2011, desceram quase todas. Agora, que está tudo impermeabilizado naturalmente, está quase tudo na rocha, as águas vão vindo das encostas com velocidade, vão entrar em galerias diminutas, que estão subdimensionadas, em rede de manilhas diminutas, e vão ter um rio assoreado em risco. Será que esses imbecis não conseguem ver isso, gente? Será que não se atém a isso? A prefeitura não impõe uma obra ao governo do estado, eles é que fazem o que querem aqui. Eles construíram edifícios dentro de uma lagoa que se chama Lagoa Seca, e não é Lagoa Seca. Eles não fizeram uma drenagem naquilo, já tem prédio rachando. Que nós vamos fazer uma matéria sobre esses prédios. Vai, Neto. Bom, eu queria agradecer a participação da dona Yolanda, que de Olaria, ela colocou: parabéns pelo programa. Niedo, depois de 2 semanas, graças a Deus que o seu programa voltou. Como podemos ficar sem a nossa voz na TV? Niedo, eu queria saber da doutora Tabata se o banco pode cobrar a taxa de uma conta salário. Eu trabalho na prefeitura, sou da rede escolar e recebo o meu salário pelo Banco do Brasil. Agora, depois de 1 ano, eles me chamaram no banco e me comunicaram que a minha conta vai ser tributada em R$ 12,50 no mês para a manutenção da conta. Isso é legal? Dona Yolanda, a doutora Tabata hoje não veio, eu já dei uma explicação aí por problemas profissionais, mas se a senhora trabalha na prefeitura, se a sua conta é realmente uma conta salário, eles não podem tributar. Agora, o que a senhora precisa ver na prefeitura, porque o que acontece? As pessoas se dirigem ao banco para abrir uma conta salário e normalmente, ou quase sempre, o banco inteligentemente, em vez de abrir a conta salário, abre uma conta corrente. E você não está informado, chega lá, assina, sai de lá pensando que teve uma conta salário aberta e na realidade eles abriram uma conta corrente. A senhora precisa ir ao banco, ver realmente se é conta corrente ou através, se a senhora tiver talão de cheque ou o seu cartão, ver realmente se é uma conta corrente ou se é uma conta salário. Se realmente for uma conta salário, não pode tributar. Se for a conta corrente, aí a senhora tem os meios de mudar para conta salário. Qualquer coisa, a senhora entra em contato lá com a doutora Tabata na BAC, que ela lhe dá uns maiores esclarecimentos. E muito obrigado pela sua participação. Senhor Fernandes, da rua Fernando Bisotto Centro. Parabéns pelo programa. Obrigado aí, senhor Fernando, pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu como assisto sempre o seu programa, não me lembro qual foi o programa, mas tenho certeza que um telespectador já ligou para você denunciando uma agência de automóveis aqui na rua Fernando Bisotto, esquina com a rua José Eugênio Mille. Eles marcam com entrada de garagem todas as saídas da loja, mas eles mesmos usam essas vagas. Isso é legal, Niedo e Tony? O proprietário é o senhor Pedro Madureira. Senhor Fernandes, eu sei da loja que o senhor está falando, eu conheço a loja, realmente o que o senhor está colocando é verdade, mas eu vou conversar com o Tony e vou pedir o Tony para fazer uma matéria dessa loja, Tony, para a gente trazer aqui para mostrar ao povo friburguense o quanto chega o abuso de algumas pessoas em Nova Friburgo. Senhor Rafael de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, esse rapaz que atualmente é o presidente da Câmara Municipal, pelo que eu sei, vivia da agricultura e agora anda comprando caminhonetes, cavalo de raça e etc. É bom a justiça ficar de olho,
porque ele administra um orçamento de quase R$1 milhão por mês. Vocês não acham? Olha, senhor Rafael, eu concordo. Administrar um orçamento de R$1 milhão por mês e, de repente, você mudar de vida, realmente mas não é só isso, tem que se estar atento, né? Não é só isso, não. Isso é uma fieira, hein? Isso é uma fieira. R$1 milhão ali não é nada, não. Seu Rafael, R$1 milhãozinho ali da Câmara não é nada, não. O negócio lá é o caixa maior, isso é uma fieira. Isso é uma fieira. Senhor Juarez de Muri, obrigado pela sua participação. Parabéns pela coragem, Niedo. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. É a única expansão que nós, humildes seres humanos, podemos gritar. Porque poder está nas mãos deles, que só pensam neles e no povo nem se ligam. Veja só, Niedo, a situação do carnaval. Gastaram quase R$1 milhão para fazer um carnaval que não atraiu turista nenhum. A cidade estava vazia, a montagem das arquibancadas foram pela metade, um lado nem arquibancada teve. Será que a justiça não vê isso? Senhor Juarez, é o que a gente traz aqui toda terça-feira, é o que a gente mostra para ver se esses órgãos fiscalizadores, a própria justiça, ver tudo isso aqui, né? E esse carnaval, além de gastar R$1 milhão, foi coitado no carnaval, né? Foi um carnaval com 3 escolas de samba, que poderia ter acomodado tudo isso para as pessoas irem descansar mais cedo. E eu não estava em Nova Friburgo, mas diversas pessoas me procuraram, disse que foi uma bagunça generalizada e que as escolas de samba acabaram de desfilar 3 horas da manhã, 3 escolas de desorganização samba. Total. Foi uma desorganização total, uma bagunça generalizada. O locutor oficial ensandecido, gritando com o povo, para o povo sair da Alberto Browne, uma coisa dantesca e terrível, se dizendo o locutor oficial. E mais, Niedo, tem um dado aí que é muito mais importante nessa história. 10 horas da manhã, um caminhão-pipa da Águas de Nova Friburgo jogando água nas calçadas, nas pessoas, nas portas de loja. Água pura, não tinha um detergente. Uma firma de Casimiro de Abreu, que fazia o tratamento dos dejetos dos banheiros químicos ao longo da Alberto Browne. E a coisa mais utópica foi a propaganda da prefeitura dizendo que esse era o carnaval da família. Eu acho que a maioria dos friburguenses, Niedo, já está sabendo que família é essa. Porque o carnaval friburguense sempre se notabilizou por ser um carnaval familiar. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora, dizer que é o carnaval da família, eu acho que a maioria dos friburguenses está se tocando de que família que é esse carnaval, hein? Vai lá, Niedo. Senhor Lair do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, faz uma festa mesmo, mas faz uma festa muito bonita, porque o povo tem muito que agradecer vocês, porque o que os políticos mais querem hoje em Friburgo é que o seu programa acabe, mas se depender do povo, não vai acabar não. Obrigado, senhor Lair. Se depender do povo, não vai acabar não, e se depender de mim e da TV Fox, podem ter certeza, não vai acabar mesmo. Senhor Heitor de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é tão grave a situação da nossa saúde que acontece coisas no Hospital Raul Sertã que às vezes é até difícil das pessoas que ouvem a gente contar, acreditar. O meu pai, Niedo, ficou internado com um AVC muito grave no Raul Sertã. Aí, Niedo, que vem o grande problema. Na enfermaria que ele ficou internado, o banheiro não tinha água, nem na pia e nem na torneira. E o pior, o chefe do setor falou para as famílias que se nós quiséssemos o banheiro funcionando, teríamos que fazê-lo. E foi o que nós fizemos. Consertamos o banheiro. Olha, Niedo, olha aqui, o absurdo. Aí vem aquela propaganda enganosa na TV aberta, mostrando 2.000 metros de obra dentro do Hospital Raul Sertã, dentro do hospital, uma mentirada danada,
quando todas as condições sanitárias do hospital, é bolor, é infiltração, é mofo, é o piso deteriorado, sem condições nenhuma de higiene, e eles vêm pregar isso. Então quer dizer, continua o estelionato, porque é um ano eleitoral, por causa do seu Pezão, seu Sérgio Cabral. O friburguense, olha, é a grande chance que nós temos é de botar essa gente para correr nessa eleição aí. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, vendo pelas televisões local, eu fico apavorado com o abandono que está a nossa cidade. São ruas totalmente esburacadas, precisando capina, bueiros entupidos, falta de iluminação pública, falta de segurança, trânsito infernal, etc, etc. Niedo e Tony, é um verdadeiro abandono que está a nossa cidade. Mas é verdade, seu Carlos, é um verdadeiro abandono. Senhor Marcos Paulo de Conselheiro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é muito triste ver a nossa cidade com essa carência de honestidade que temos no momento. Por mais que eu queira acreditar, mas não dá para aceitar que esse rapaz, presidente da Câmara, tem tantos recursos particulares para ficar acompanhando pessoas ricaças e comprando os cavalos por 50 mil. Esses caprichos são para pessoas endinheiradas. Aí, ó, seu Marcos lá de Conselheiro. Mas aqui, o seu Marcos, um bom advogado para tirar pessoas da cadeia ou transformar determinados delitos ou improbidades em outro tipo de crime, leva um cavalo desse, o valor de um cavalo desse em 2 horas. Leva o valor de um cavalo desse em 2 horas. Senhor José Luiz de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pela coragem, pela honestidade, pela solidariedade, pela competência que Deus deu a vocês. Porque sem o programa de vocês, o povo fica órfão de vez. Parabéns pelos 10 anos de luta. Só uma coisa, Niedo, não tira a doutora Tabata do programa, não. Ela faz muita falta. Meu amigo Zé Luiz, a doutora Tabata não vai sair nunca do programa. Ela só não veio esses 2 programas em função realmente dos afazeres, problema de audiência, e ela não pôde vir. Mas no próximo programa ela estará aqui. Pode estar tranquilo que a doutora Tabata estará sempre conosco. Senhor Martins de Conselheiro Paulino, parabéns pelo programa. Obrigado aí, senhor Martins, pela participação. Niedo, que ponto chegou a nossa cidade? E o nosso distrito ainda é pior, porque a cidade toda tem Rogério Cabral e Conselheiro tem Rogério Cabral e para completar tem ainda o Wilson Tavares. Eu queria falar para o Tony que sábado à noite eles interditaram a ponte e a rua que dá acesso ao centro de Conselheiro. E colocaram mais uma camada de asfalto até altas horas da noite. Aí, Tony, o seu Martins, lá de Conselheiro. Seu Martins, olha, a galeria de águas pluviais que está aí, inclusive no próximo programa eu vou trazer essas fotos, porque era constante o alagamento na Praça Lafayette Bravo, e eu fiz essa galeria até a saída ali da antiga ponte, com a saída, com a ponta da manilha ancorada direitinho. Foi uma rede de manilha, se eu não me engano, de 1 metro. Eu vi pelas imagens na televisão, vi que essas manilhas estavam lá, eles fizeram ao lado ali essa rede de esgoto, com essa tubulação de polietileno de alta densidade. Mas esse asfalto não vai ligar. Eu garanto ao senhor que esse leito onde eles passaram, esses captadores de esgoto, vai selar. Senhor Damião do Califórnia, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, com a saúde espedaçada, a educação em greve, o prefeito vai viajar para o outro lado do mundo, deixando uma mulher que nós chegamos até a acreditar que ela era diferente. Rogério precisa ressuscitar. É verdade. Não ressuscitar não, pelo amor de Deus. Aqui. Que o Oni leve ele. O Oni. Ele esteve lá na terra do Oni, ó. O senhor Altair do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo ótimo programa de vocês. Niedo, depois desses quase 15 dias de folga, a Câmara volta hoje a ter reunião,
Será que eles vão colocar em pauta a compra do cavalo de raça por R$50 mil pelo presidente da Câmara Municipal, senhor Márcio Damasio? A saúde sucateada, a educação capengando, as ruas igual queijo suíço, todas cheias de buracos, e esse rapaz comprando cavalo de raça. Isso é uma afronta ao povo, vocês não acham? Pô, se é uma afronta, senhor Altair, isso aí, essas denúncias aqui precisam ser apuradas, né? Não, o triste é comprar um cavalo, tinha que ser uma mula, um burro, um jegue, né? Porque é o que ele está ali, familiarizado, é com quem ele convive, né? Com quem ele faz parte ali do mesmo coxo. É brincadeira, um bom advogado leva isso em 2 horas, leva o cavalo e muito mais. Senhor Márcio do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Parabéns, Niedo. Você é muito inteligente. Além de corajoso, saca das coisas muito bem. A aquisição do Tony Azevedo foi maravilhosa. Essas matérias que ele está fazendo são ótimas. Aí, seu? Obrigado. Senhor Márcio do Centro. Obrigado, Márcio, aí, obrigado, pela Márcio. sua colocação. E realmente o Tony é essa pessoa que os senhores estão vendo e faz essas matérias aí realmente maravilhosas. Dona Heloísa de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa e pela coragem de vocês, aliada ao caráter, qualidades essas que os nossos governantes não têm. Niedo, falar do Rogério Cabral, do Márcio Damasio, nem adianta, que a gente não esperava mesmo nada deles. Agora, falar da doutora Grace é preciso, porque ela não enganou e muito veio falando de moralidade, de honestidade e de transparência. E agora o que a gente vê é uma mulher igualzinho os outros políticos oportunistas e interesseiros em cargos vaidosos, etc, e etc. Obrigado, dona Heloísa. Senhor Pedro de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Niedo, como eu queria ter o poder de criar uma lei para eternizar o seu programa e como tornar vocês imortais. Vocês são muito importantes para nós. Obrigado, seu Pedro, aí, pela sua colocação. Senhor Marquinhos do Floresta, de Conselheiro Paulino, obrigado pela sua participação. Niedo, eu não estou acreditando no que estou ouvindo. É verdade que o presidente da Câmara comprou um cavalo de R$50 mil? Rapaz. E não era do Zorro, não, hein? Comprou porque sim, o Sargento Garcia está dentro da Câmara, hein? Diversas pessoas já mandaram para cá. E o povo, quando fala, meu amigo... não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Onde a fumaça, fogo, Niedo. Seu José Henrique de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns, amigos, pela coragem de vocês. São pessoas iguais a você, Niedo, a doutora Tabra, que infelizmente não está no programa hoje, e o destemido Tony Azevedo. Porque não é para bajular vocês, não. Mas se o programa de vocês não existissem, que muitas vezes, com o policiamento que vocês fazem, inibe esses políticos sem escrúpulos. Realmente eu acho que inibe de alguma maneira, né, Tony? Porque aqui, meus amigos, não adianta. Aqui nós falamos o mesmo e mostramos a verdade. Senhor Edgar do Centro, obrigado pela sua participação. Niedo e Tony, eu moro na Avenida Campesina, Friburguense. E nesses 3 anos que a rua caiu, nenhuma reportagem, foram muitas, falou com tanta clareza do problema. Esse Tony é um cara muito capacitado nessa área técnica. Parabéns, Tony. Parabéns, Niedo. E a doutora Tabra faz muita falta, porque ela não está vindo. Ela não veio já 2 programas em função da profissão dela e de audiências que ela tem tido e está ocasionando no horário do programa. Dona Carla, da Rua General Osório, obrigado, dona Carla, pela sua participação. Parabéns pelo programa. Tony Azevedo, Tony Azevedo e Tony Azevedo. Eu fiz questão de escrever 3 vezes a palavra Azevedo para tentar, com minha humilde homenagear esse homem que se confunde com a história da nossa cidade. Ninguém mesmo pode contar a história de Friburgo sem deixar de escrever
muitas páginas com Paulo Azevedo. Tony, Dona Carla, da Rua General Osório. Senhor Roberto de Conselheiro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa, Niedo e Tony. Vocês são ótimos. Eu tenho certeza que não tem na imprensa local, não, só na televisão, mas em toda a imprensa, um programa com a independência e a qualidade técnica que o programa de vocês tem. Obrigado, Roberto. Obrigado pela sua colocação. Dona Cláudia do Pericê, obrigado pela participação. Parabéns pelos 10 anos de programa. Niedo, só posso pedir a Deus que te dê muita saúde para continuar ajudando o povo. Eu tenho muita vontade de te conhecer. Dona Cláudia, muito obrigado aí pela sua participação e eu estou lá. Na comemoração do programa, ela aparece. Na comemoração do programa, dia 18, a senhora está convidada e vinha à TV Fox. Convidada não, intimada. Intimada vinha aqui na TV Fox, que a senhora sabe fica aqui em frente ao Bramil, e participar aqui dos nossos festejos dos 10 anos da coisa. E será um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Bom, 2523-9705. Entre em contato conosco, participe do nosso programa. Um detalhe, é a primeira vez que você chama o telefone hoje, não parou. Tony, qual é o assunto que você tem aí? Eu não teria mais nenhum assunto. Só retrocedendo, que você abriu aí sobre o governo da Dilma, e eu, como fui petroleiro, eu trabalhei na Petrobras, tenho um orgulho danado, foi a grande escola da minha vida. Eu trabalhei na Reduc muitos anos, depois embarquei em plataforma, uma série de atividades profissionais que eu tive dentro da Petrobras. A gente passa a ter orgulho e amor por ela. E eu, com muita tristeza, eu vi através do canal Bloomberg, que é um canal americano e que não é comprado pelo governo Dilma nem pelo PT, hoje a Petrobras deixou de ser o orgulho dos brasileiros, que era a primeira petrolífera da América Latina. Hoje a Ecopetrol passou a Petrobras. Nós estamos com as refinarias todas sucateadas, trabalhando no limite, né? Eles só falam em aumentar a produção de petróleo, mas nós não temos capacidade de refino. Os senhores conseguem entender? É a mesma coisa, eu pegar 10 litros de água para beber, eu não consigo beber meio litro, não vou, esse excedente vai para onde? Vai para fora, é trocado por combustível. Então, brasileiros, o grande orgulho das estatais do Brasil, a Petrobras não é mais a maior petrolífera da América Latina, agora é a Ecopetrol, que eu não sei nem de onde é que é. Eu vou pesquisar para saber no próximo programa, poder dizer de onde vem. Anedo. Ilustre Joaquim Barbosa, não perca o bonde da história, como perderam alguns poucos políticos honestos que ainda existem neste país. Retire-se imediatamente deste STF, pois é visível que a composição atual deste renomado tribunal jamais estará à sua altura. Consagre-se nas urnas, candidate-se, pois só assim não precisarei anular meu honrado voto. Acredite, ministro, eles ainda se destruirão uns aos outros. Quem viver, ministro, verá. Eu vi o semblante dele quando caiu a formação de quadrilha. Mas olha, meu coração apertou, porque esse é um brasileiro digno, hein? Esse é um brasileiro digno. Com certeza absoluta. Imagine o que vai ser que termina o mandato dele, a presidência dele agora no final do ano, hein? Você imagina o que vai ser da mais alta corte do país na mão dessa gente, hein? Eu tenho um assunto aqui, Tony, interessante. Quem contribui mais? O vereador ou o Gari? Eu não tenho dúvida. Nunca vi um vereador ao vivo. Não conheço o autor do último projeto de impacto para a cidade. Aliás, também não conheço o projeto. É verdade isso? É verdade. É verdade. Ninguém conhece. Gari vejo ralando todo dia, sob chuva e sol. Ele limpa a falta de educação carioca, que, convenhamos, está demais. Está demais. Gari
sua remuneração de R$ 820 com o adicional de insalubridade R$ 1.200 e alguma coisa. Um vereador e seu gabinete custam perto de 200 garis. Com a cidade imunda, fica a dúvida. Quem contribui mais? Que disparidade, hein? Quem contribui mais? O vereador ou o gari? Fica aí, cada um faz o seu análise. Eu já tenho o meu análise. Para mim, quem contribui mais é o gari. 1000 vezes. Agora, para os senhores aí, eu não sei. Agora, esse aqui é para alertar os servidores públicos federais, aposentados e pensionistas de determinado ministério. Estão sendo vítimas de um pesadelo. Malfeitores infiltrados vendem seus cadastros para associações, muitas delas fantasmas, que foram filiações inexistentes. Assim, promovem descontos indevidos nas folhas de pagamentos. Esses valores chegam a milhões de reais por mês. Tudo à revelia da lei, com a anuência do Ministério do Planejamento, que sequer confirma tais filiações e ainda dificulta o cancelamento automático quando os servidores reclamam, obrigando hoje a recorrerem à Justiça para garantir seus direitos. Cancelamento dos descontos, devolução em dobro dos valores descontados, indenização pelos danos sofridos e proibição dos novos descontos sem autorização. O Ministério Público Federal deveria investigar e pedir a punição dos responsáveis. Então, os servidores públicos federais, aposentados e pensionistas, prestem atenção nisso e entrem com as ações fazendo esses pedidos, o cancelamento dos descontos, a devolução em dobro dos valores descontados, a indenização pelos danos sofridos e a proibição de novos descontos sem autorização. Porque, administrativamente, está difícil dos senhores conseguirem isso. Bom. Medo, pois não. Chegou aqui um socorro. A Ecopetrol é a empresa colombiana de petróleo. É Colômbia. A Colômbia passou... A empresa estatal de petróleo colombiana passou o nosso orgulho maior, a Petrobras, como a maior petrolífera da América Latina. Obrigado, seu Jairo. Sim. Senhor Maurício do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. O Tony Azevedo hoje está maravilhoso, está no tom certo, não está se ausentando das respostas tecnicamente, foi perfeito, não ficou nervoso, mostrou o velho conhecimento. Enfim, esse Tony é bom mesmo. Seu? Senhor Maurício. Obrigado, seu Maurício. Obrigado aí pelo carinho. Senhor Romário do Cônigo, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa e pelos 10 anos de trabalho em benefício do povo. Niedo, eu sou aquele apaixonado pela doutora Tabata, aquele que comprou uma TV de 60 polegadas. Niedo, eu confio muito em você, por isso te peço encarecidamente, não minta para mim. A minha princesinha não está doente, não. Estou muito preocupado. Eu não vejo a minha lindinha há quase um mês. Não. Seu Romário, ela não está doente, ela não veio a 2 programas por problema de audiência e o terceiro programa não aconteceu, que foi o de terça-feira de carnaval. Mas no próximo programa ela estará. Pode ficar tranquilo, seu Romário, que ela não está doente, ela está bem. Dona Dalva do Cordoeiro, obrigado pela sua participação. Niedo, vocês de programa são tão queridos como os garis. Vocês são simples, trabalhadores, têm credibilidade e são igualzinhos ao povo. Obrigado, dona Dalva, pela sua comparação. Obrigado, dona Dalva. Muito obrigado aí pelo seu carinho que a senhora tem conosco. O negócio, minha gente. O tempo urge, Nedo. O tempo urge, ó. Minha gente, já estamos chegando na nossa hora, mas dá para colocar mais um assunto importante, que é a inversão dos valores. Algumas vagas conclusões do julgamento do mensalão. Político não fica tempo na prisão, ainda mais se for do PT. Financiamento de campanha só através de pessoa física. Vide a vaquinha do PT para pagar as multas dos condenados. Parcialidade em julgamento pró-governo. Aguardem o julgamento das ações de correção dos índices da poupança. Quadrilha não existe, é apenas uma reunião entre coautores.
Só fica preso quem financiou o mensalão. Quem usou os recursos está rindo à toa. Depois, não se sabe por que aumenta a violência na população. Estamos vendo a justiça sendo feita com as próprias mãos, pois o exemplo que é dado só estimula a impunidade. Perfeito. Não é perfeito, Perfeito. Isso aqui, Tony? Perfeito. É perfeito, rapaz. A inversão de valores é não, coisa você vê que a população está saindo para justiçar. É verdade. Se eu escrever aqui, ó, ainda dá para mais uma matériazinha. Dá. Cada estado da federação é representado por 3 senadores. Olha só isso. Exatamente, um absurdo. E como são 27 estados, nós temos nesta instituição do Legislativo 81 senadores. Neste mesmo Senado trabalham cerca de 9 mil funcionários, ou seja, mais de 110 pessoas para cada senador. Tenho certeza que não precisamos de fora os terceirizados. Fora os terceirizados. Tenho certeza que não precisamos de tudo isso para criar e aprovar leis de 81 políticos. Gostaria que o dinheiro do imposto que pago fosse mais bem utilizado e não para esse disparate. Perfeito, né? Tony, meu amigo, as suas despedidas, por gentileza. Friburguenses, hoje eu tive uma notícia muito triste pela parte da manhã. O Preguinho pai, que foi um fotógrafo tradicionalíssimo em Nova Friburgo e que deixou uma viúva já há anos, a tia Irene, a querida tia Irene. Ela teve um AVC leve, está internada na Unimed. Tia Irene, Preguinho filho, que Deus esteja ao lado de sua mãe, e se eu puder amanhã vou fazer uma visita. Vocês estão sempre nas nossas orações e força, Preguinho, força. Tá? Amanhã não deixa de estar comigo lá por volta de 1h não, tá? Um beijo. E outra coisa, parabenizar o Departamento de Jornalismo da InterTV pela imparcialidade, pelas críticas, pelo mostrar da verdade em relação ao governo municipal instalado. Parabéns. Tem mostrado que tem caráter jornalístico. Não pode se falar outra coisa a não ser parabéns e parabéns e parabéns à InterTV, o Departamento de Jornalismo. Tem mais uma colocaçãozinha aqui, da dona Carmen do Centro, que eu quero agradecer a sua participação, e ela colocou aqui pra gente. Parabéns, vocês são inigualáveis. Niedo, na festa dos 10 anos vai ter bolo? KKK. Dona Carmen, com certeza vai ter bolo. Niedo, esse Tony Azevedo é tudo de bom. Tem cara de homem. Tem cara de quê? De homem. Dona Carmen. Desde que nasci, dona Carmen. Desde que nasci. E para terminar, não é novidade que as favelas pacificadas contam com um número cada vez maior de criminosos, sempre com a costumeira leniência do poder público. São policiais emboscados a tiros e mortos por bandidos que milagrosamente desaparecem no ar. É notório que as UPPs não combatem o tráfico, fazem apenas um policiamento de fachada para que o Estado possa continuar com a sua propaganda eleitoreira e, com isso, sacrificam os policiais, chefe de família. Eu quero agradecer a todos que participaram do programa, que entraram em contato conosco, que nos parabenizam pelas ruas de Nova Friburgo, dizer a vocês todos que o programa do consumidor, se depender de mim, da doutora Tabata, do Tony Azevedo, nunca sairá do ar, e da TV Focus, nunca sairá do ar. Vocês não precisam se preocupar. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Friburguense, que Deus os proteja. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browne, número 3, 2523-0618.
Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.